que nos ajuda a organizar o nosso pensamento, pode ser perspectivado aqui de uma maneira, se quisermos, maquinal ou cibernética. Imaginem vocês que temos ali assim a escola, os alunos a entrarem na escola e a escola como um setor de alteração do perfil desses alunos e preparação para o mercado de trabalho. O setor industrial, o setor da agricultura e o prosseguimento de estudos no ensino superior. Houve sempre alunos que não encontraram, estão ali assim à porta da esquerda, não encontraram resposta na escola, são os falhados, se quiserem, do sistema, não é? Aqueles que não conseguiram ter sucesso, que abandonaram os seus cursos. Aqui temos o setor dos serviços alimentado pelo ensino médio e pelo ensino superior, mas que se foi complexificando, especializando e já só se acede lá através do ensino superior. Cada vez mais alunos sem encontrar resposta na escola, cada vez mais alunos a demandar o ensino superior e uma diminuição das necessidades no setor da agricultura e no setor da indústria. Okay? É esta a realidade a que nós temos assistido. Nos últimos anos apareceu um novo setor, que é o setor da distribuição, o setor dos supermercados, dos hipermercados, dos shoppings, que tem criado muitos empregos, que compensa parcialmente a diminuição das necessidades de trabalhadores no setor industrial, através da maquinação, através da robotização, da automatização. Mas são empregos normalmente mal remunerados e com uma imagem social menos positiva. Em alguns países, como os Estados Unidos, têm-se criado os community colleges, que são, no fundo, oportunidades, segundas oportunidades no âmbito do ensino superior para permitir àqueles que tiveram insucesso uma segunda possibilidade de sucesso. Temos cada vez mais pessoal a entrar na escola, temos cada vez mais pessoal a tentar aceder ao ensino superior, mas ali assim já não dá para ver. Na parte inicial ainda se via cada vez mais pessoal a ficar à porta do ensino superior. Porquê? Um déficit da capacidade do ensino médio para dar a formação a este pessoal que entra no ensino superior. Por um lado isso. Por outro lado é a lei da oferta e da procura, não é? Como há cada vez mais pessoal a demandar o ensino superior, aquelas que são as instituições mais valorizadas, aqueles que são os cursos com melhor imagem social e com melhor remunerações, vão fechando cada vez mais o buraco da agulha, não é? E portanto é cada vez mais difícil o acesso, o filtro, passar o filtro para essas mesmas instituições. Tanto que já há instituições de topo que, conscientes de que muitos alunos decorrentes exatamente da tal standardização das provas têm os seus professores e as suas escolas numa lógica de redução do currículo e do chamado teaching to the test, não é? O ensina para a prova, apenas um treinamento para sucesso nas provas de acesso ao ensino superior, mas que depois muitas das vezes manifestam uma incapacidade para terem sucesso na frequência do seu curso e ou não passam do primeiro ano e abandonam, ou vão até ao segundo ou terceiro e acabam por não concluir a sua formação. E então muitas destas universidades já fazem cursos de preparação para ensinar estes alunos ou o inglês, ou a matemática, ou as ciências, que lhes permitam não apenas ter sucesso no acesso, mas ter sucesso na conclusão das respectivas formações. Este é o modelo, em grande medida, que nós ainda temos nos nossos sistemas educativos. E é um modelo que, naturalmente, aposta numa lógica tradicional da memorização dos conhecimentos, aposta na lógica dos conteúdos, e reparem, quanto mais provas, maior é a tendência para esta memorização, porque as pessoas, se lhes dizem assim, você quer ter sucesso, você tem de passar nestas provas. O que é que as pessoas vão fazer tendencialmente? Vão pegar nas provas dos anos anteriores e vão estudar, vão decorar, vão memorizar, no sentido de terem sucesso nessas mesmas provas. Não se pode levar a mal que as pessoas façam isso. É a reação direta. Portanto, quando nós criamos as condições para que isto aconteça, é natural que a ação, a reação das pessoas seja exatamente esta, de valorização da memorização, que faz com que ainda se aposte nesta lógica daquilo que eu chamo aqui o currículo galpão, a tentar, de facto, meter tudo na cabeça, não é? É uma espécie de abordagem pletórica da informação, é transformar o nosso cérebro numa espécie de disco rígido, onde quanto mais informação
nós armazenarmos melhor, e que depois tem ali assim simbolizada pela torneira a lógica do despejar nas provas, não é? Aquilo que foi decorado, aquilo que foi memorizado. Ora, este tipo de abordagem não é um tipo de abordagem que promova o raciocínio, que promova o pensamento crítico, que promova a relação de ideias, que promova a criatividade e a originalidade. Portanto, nós temos uma situação paradoxal em que ocorre um excesso de conteúdo e dá-se pouco espaço para o desenvolvimento de habilidades e competências aos nossos alunos. Há uma preocupação tão grande em transmitir-lhes os conteúdos e a sistemática, a mecânica de responder adequadamente, corretamente às perguntas que aparecem nas provas, que isto diminui a sua originalidade, criatividade, aplicação de conhecimentos em novas situações. É óbvio que isto depois acaba por ter um sistema educativo paradoxal em que promove este tipo de obediência às regras das provas e deste ensino de reprodução e de cópia e de mimetismo, em que quanto maior for a correspondência entre a fase de preparação e a fase de resposta às questões das provas, maior é tendencialmente a taxa de sucesso, mas depois queixamos-nos de que haja falta de diligência e criatividade por parte de muitos alunos. Quer dizer, se nós criamos as condições, se nós suscitamos este tipo de abordagem e de comportamento, de cópia, de mimetismo, como dizem os americanos, do by the book, de acordo com as regras, tudo muito prescrito, tudo muito definido, tudo muito pré-formatado, estamos à espera que depois os alunos tenham uma originalidade, uma criatividade absolutamente fantásticas e que são os elementos mais valorizados pelas organizações de topo. É óbvio que isso manifestamente não acontece, não é? Portanto, não nos podemos queixar desse paradoxo e eu diria que nós hoje, cada um de nós nas nossas escolas, e acho que a situação que se vive hoje na sociedade brasileira pode ajudar a uma maior consciência sobre isto, é a necessidade de nós nas nossas escolas prepararmos os alunos para serem cidadãos e profissionais do mundo. Isto tem tudo a ver com a temática da diversidade. Quer dizer, nas fases de pujança dos ciclos económicos, e as sociedades vivem cada vez mais numa lógica de ciclos económicos, não é? Há pessoas que pensam que o sucesso da economia é uma espécie de céu sem limites. Não é. A economia tem avanços e recuos, tem picos de sucesso e tem fases de depressão. Com aquilo que se vive atualmente em termos do sistema económico brasileiro, e que muitos chamam de crise, a mim às vezes dá-me vontade de rir porque eu venho de um país em que há 7 anos que há crise e que se fala de crise, já se banalizou a crise, já dezenas de milhares de famílias perderam as suas casas, centenas de milhares de pessoas perderam os seus empregos, centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a emigrar para outros países e, portanto, eu quando chego aqui e vejo a pujança económica do Brasil, e eu ando por todo o Brasil, não é? Até me dá um pouco vontade de rir, mas há um ditado em Portugal que vocês não devem usar, que é: de contente lhe dói um dente. Quer dizer, não há motivos, tanto se fala na crise, numa conversa não resolve problema nenhum, não é? Eu acho que o Brasil tem um potencial absolutamente fantástico. O que eu vejo é grande pujança económica. É óbvio, quando as pessoas comparam a situação atual com a situação que se vivia aqui há 4 ou 5 anos, acham que estão em crise. Nós fazemos esse tipo de comparação. Quem chega de fora diz: mas crise? Qual crise? Eu a qualquer cidade que vá vejo construção florescente, vejo carros do último modelo na estrada, vejo as pessoas a trabalhar, vejo os restaurantes cheios, vejo os clubes cheios. Cadê a crise? Vejo universidades a aparecer todos os dias, vejo escolas particulares a aparecer todos os dias, vejo aquisições no mercado. Portanto, nós temos de ter a consciência de que falar na crise ou na suposta crise, ponto 1, não resolve problema absolutamente nenhum. Ponto 2, contribui para a deprimência das pessoas. Não é? Show crise, como se diz na Bahia, não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acho que aquilo que nós estamos a viver atualmente no Brasil
tem uma vantagem, para além de muitas outras vantagens, uma vantagem espetacular. É mostrar às pessoas que quem está hoje na escola tem de ser preparado para hoje estar aqui assim a trabalhar em Vitória, mas que amanhã, se houver alguma necessidade, ou algum estímulo, algum desafio, ou uma fase de pressão económica, as pessoas estejam preparadas para ir trabalhar para outro estado do Brasil, para outra cidade no Espírito Santo, ou para outro país. As pessoas terem essa formação e essa preparação e essa aculturação para naturalizarem aquilo que é a migração das populações, que não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Mas se nós nas nossas escolas, no nosso cotidiano, não tivermos o cuidado de preparar os nossos alunos para essa mesma diversidade, para esse jogo de cintura relativamente aos seus projetos de vida, aos seus projetos profissionais, eles naturalmente vão sofrer mais quando mais cedo do que mais tarde forem confrontados com essas necessidades, ou então vão deixar escapar oportunidades de emprego espetaculares, pura e simplesmente porque foram habituados a viver na mesma cidade, a trabalhar no mesmo emprego, na mesma organização, e isso é a pior coisa que nós podemos fazer aos nossos alunos. Então o Brasil, que é uma sociedade tão multicultural e que no fundo é aqui o chamado melting pot, não é? Estão aqui todas as nacionalidades representadas, foi e é uma terra de oportunidade para pessoas oriundas de todos os quadrantes geográficos, deve promover exatamente essa diversidade, deve não apenas aceitá-la, mas lidar com ela e servir-se instrumentalmente dela para os interesses da sociedade brasileira e dos cidadãos brasileiros. Acho que isso é absolutamente fundamental. É óbvio que existe aqui assim sempre uma tensão permanente, aquilo que eu chamo uma tensão permanente entre fatores, ou se quiserem, movimentos no sentido de, a partir de uma concentração, por exemplo, a partir da unidade nacional. Há pouco falei do currículo. O currículo o que é? O currículo é fundamentalmente um instrumento que permite manter, agregar um espírito, uma comunhão, um sentimento nacional. O respeito, a valorização, se quisermos, uma comunhão de ideias, de políticas, de sentimentos que fazem com que uma pessoa se sinta brasileira, apesar de ser sempre uma pessoa diferente de todas as outras pessoas brasileiras. Esta tensão permanente com que nós vivemos e que necessita de observar isto, há uma tensão de, a partir de um centro, apontarem forças e energias para uma periferia, ok? É uma tensão entre esta dimensão e a dimensão agregadora de algumas das nossas ações e de algumas das políticas, no sentido de, a partir da periferia, conseguir uma concentração naquilo que é o essencial, ok? O hino brasileiro, por exemplo, é um instrumento para obter esta força centrípeta, agregadora, de comunhão, de ideias, de espíritos, de sentimentos. Okay? Como quando nós andamos na montanha russa e há forças centrípetas que a partir da periferia nos empurram para o centro, e é isso que impede que aqueles vagões descarrilem e que nós sejamos projetados no espaço. Esta é uma tensão na qual nós conviveremos sempre e que nunca há uma determinação de qual é o ponto de brigadeiro para este equilíbrio entre as forças centrífugas e as forças centrípetas, e esse é um dos papéis das nossas escolas e dos nossos professores, exatamente no sentido de manterem a agregação, mas de aceitarem, promoverem e lidarem com a diversidade de ideias, de perspectivas, de culturas, de políticas, de filosofias, de pessoas, ok? Dentro desta perspectiva, então, como é que nós podemos educar para a diversidade? Que ideias é que nós podemos acrescentar a este propósito? Se nós consideramos a diversidade, e eu considero a diversidade algo de positivo, às vezes há pessoas que parece que gostariam que a nossa sociedade fosse uma sociedade estandardizada, uma espécie de robôs em que todos pensassem da mesma maneira, sentissem da mesma maneira, falassem da mesma maneira. Isso pura e simplesmente não existe e nunca existirá. E eu diria, ainda bem que não. É por isso, é isso que nos distingue das máquinas, é isso que faz com que cada um de nós seja um ser único, um ser que não é passível de replicação nas suas exatas características. Como é que isto pode acontecer a título exemplificativo? Eu acho que, antes de mais,
a partir daquilo que deveria ser a promoção nas nossas escolas de algo que a antropologia e a filosofia chamam a alteridade. Não é? O que é a alteridade? Ela expressa a qualidade ou o estado do que é o outro ou do que é diferente, e quem estuda a alteridade estuda as diferenças, estuda o outro, procura conhecer o outro, as características do outro. Para além disso, o que é que faz mais a alteridade? Ela olha para o homem na sua vertente social, numa relação de interação e dependência com o outro, e sabe que cada um de nós, no fundo, só se valoriza e só se reconhece, só se interpreta na sua relação com o outro, na sua relação com os outros que ele observa e que lhe dão um espelho relativamente à construção da sua personalidade. Para além disso, dentro desta perspectiva, um indivíduo é capaz de se colocar no lugar do outro, valorizando o diálogo e as diferenças. Ora, isto diz-nos que, se nós nas nossas escolas procurarmos a tal standardização e só quisermos alunos do tipo A, B ou C, nós estamos exatamente nos antípodas daquela que é a abordagem da alteridade. E não estamos a preparar os nossos alunos para a realidade da vida, para a realidade social, que é tão heterogénea. E eu diria que em alguns aspectos é cada vez mais heterogénea e com um fosso cada vez maior entre os diversos setores da população. Então, não era suposto nós nas nossas escolas estarmos a preparar os alunos para a realidade social, para a realidade profissional? Se nós criarmos uma espécie de um casulo, de um cocoon, que lhes transmita a ideia, que lhes faça construir uma personalidade e uma maneira de olhar para a sociedade e para os outros, para o mundo, numa lógica que é claramente de redução dessa mesma diversidade, nós estamos a prestar-lhes um desserviço a eles e à sociedade e às organizações onde eles vão desenvolver a sua atividade. Porque depois vão ter um choque com a realidade. A realidade é exatamente uma realidade de diversidade, de heterogeneidade, de pluralidade de características, de ideias e de soluções. Então, como é que nós na prática podemos ter algumas ideias no sentido, uma coisa é falarmos disto em termos dos princípios filosóficos e antropológicos, outra coisa é chamarmos os bois pelos nomes e vermos como é que nós na prática podemos fazer alguma coisa neste sentido. Eu diria que na nossa vivência como educadores, como professores, como gestores de topo, ou gestores intermédios nas nossas escolas, nós podemos ter algumas atitudes como o vivenciarmos de facto essa diversidade, sendo diverso e aberto ao diferente. Isto é muito mais fácil de dizer do que de fazer, porque cada um de nós, no fundo, vai construindo uma visão da realidade, uma visão do mundo, uma visão do que é ensinar, do que é aprender, do que é conhecer, que é sempre redutora, é sempre a sua visão. Cada um de nós, educadores, por exemplo, vai construindo a sua forma de promover as aprendizagens dos alunos, a sua forma de ensinar, muito em virtude dos modelos que teve, dos professores que teve, daqueles que paulatinamente e normalmente de forma inconsciente foi erigindo como os seus modelos de ensino e de promoção da aprendizagem. Okay? E isso é algo que nós nem sequer nos apercebemos. Só quando paramos para pensar, mas porquê é que eu ajo desta maneira? Porquê é que eu dou aulas desta maneira? Porquê é que eu faço desta maneira? Porquê é que eu giro o comportamento dos alunos desta maneira? E quando vamos à procura dos referenciais, das influências, de facto, elas normalmente estão federadas nos professores que nós, em alguns professores, que nós fomos selecionando para laboriosamente construirmos a nossa forma de dar aulas, que é como as impressões digitais, é diferente de todas as outras. Uma pausazinha. Eu estou a falar depressa demais? Não? Não está a parecer que eu estou a falar em finlandês, pois não? Não, pronto. Já estava com medo. Eu esqueci-me de vos dizer, e isto é obviamente um elogio, mas é um elogio sentido, que eu gosto tanto do Brasil que desde há 2 meses vim para cá viver e estou a viver em Brasília. Ok? Portanto, e confesso-vos, não tenho feito esforço absolutamente nenhum para falar português com o sotaque brasileiro. Uma outra palavra ainda consigo, mais do que isso não. Não, e não faço esse esforço premeditadamente, a não ser quando tenho algum interlocutor que não me entende, não é?
por exemplo, um taxista, e convém que ele me entenda, porque senão vai-me levar para Marrocos em vez de me levar aqui para o centro de convenções, mas tirando isso não o faço exatamente porque eu acho que a diversidade é algo que deve existir, a não ser quando é impeditiva ou dificultadora da comunicação entre as pessoas. A coisa que eu mais testo, por exemplo, em Portugal, é ouvir um brasileiro a tentar falar português de Portugal. Oh, mas não falo português. Os portugueses há 40 anos que veem novelas brasileiras. Não tem dificuldade nenhuma. Os portugueses entendem melhor os brasileiros do que os brasileiros entendem os portugueses. Também, a verdade é que não se vêem aqui novelas portuguesas, o que é algo inteligente, porque são um lixo. Não prestam, não valem um real, e as novelas, não sou apreciador do género, mas reconheço que têm uma qualidade excepcional e, portanto, em Portugal toda a gente entende os brasileiros com a maior das naturalidades. Voltemos à nossa conversa. Se eu começar a falar depressa demais, às vezes a gente entusiasma-se, ou se usar alguma palavra ou expressão que vocês desconheçam, por favor avisem-me para eu explicar, está bem? Então o que é que nós podemos fazer mais agora na nossa vivência cotidiana, na nossa ação concreta? Para além de sermos exemplo exatamente desta diversidade e desta abertura, nós devemos, na nossa atuação, promover exatamente isso nos alunos. Nós podemos ter um discurso fantástico com os nossos alunos, mas se nós, como professores, como diretores, como coordenadores pedagógicos, não dermos o exemplo, não vivenciarmos exatamente essa abertura ao diferente, não vamos lá, não vamos conseguir promover neles essa mesma diversidade. Nós temos de trazer para dentro da sala de aula o diverso, nós devemos ter essa intencionalidade, não é porque aconteceu, isso deve fazer parte da nossa estratégia, da nossa tática e da nossa ação concreta, trazer essa diversidade para dentro da sala de aula, para os alunos de facto terem essa noção, mostrando coragem para experimentar. Nós professores, tradicionalmente, temos muito medo de experimentar coisas novas, temos muito medo do risco de tentarmos e errarmos. Okay? E isso é a pior coisa que nós podemos fazer com os nossos alunos, nomeadamente o não reconhecermos os nossos erros. Sabem que essa é um dos grandes déficits identificados pelos empresários nos seus funcionários que chegam do ensino médio ou do ensino superior, é exatamente o medo de errarem. As pessoas têm medo de errar, e como têm medo de errar, não tentam. Não são inovadoras, não são autónomas, estão sempre à espera que alguém lhes diga o que fazer, quando fazer e como fazer. E assim não se promove a autonomia, não se promove a diligência, não se promove exatamente a originalidade, o espírito empreendedor. E não há 1000 discursos que substituam a ação do próprio professor, que tenha a coragem de fazer algo que até não está no seu DNA, mas que é uma forma de mostrar aos alunos que vale a pena tentar. Erra-se, cai-se e volta-se a levantar, fez-se de uma determinada maneira e não surtiu efeito, vai-se voltar a tentar fazer isso. Não é pelo erro, não é pelo fracasso que nós devemos desistir das boas ideias, das ideias nas quais acreditamos. E isso conta pelo conteúdo, mas conta também pela forma e pelo exemplo. Ligado a isto, nós devemos ser humildes e relativizantes nas apreciações. Porquê é que eu digo isto? Porque acho que ainda temos muito inculcado, nós dizemos que não porque é politicamente incorreto, mas nós ainda temos muito inculcado na nossa maneira de darmos as aulas, de estarmos à frente das nossas turmas, esta tradição do magister dixit, não é? A expressão latina que quer dizer o mestre disse. Se o mestre disse, isso é inquestionável, o mestre sabe, o mestre é omnisciente. E esta é uma lógica que não tem nada a ver com a realidade, porque o mestre, como todas as outras pessoas, também se engana, também se equivoca. E, portanto, nós termos a humildade de, na relação pedagógica que temos com os nossos alunos, na relação social e até muitas vezes pessoal que temos com os nossos alunos, sermos exemplos desta humildade e desta relativização das apreciações que nós fazemos. É sempre um ponto de vista. Há um professor português, alguns com certeza já leram alguns artigos ou até livros dele, chama-se João Barroso, é um professor da Universidade de Lisboa que recentemente se aposentou, e ele tem esta expressão muito curiosa, mas que é cheia de sabedoria, é que um ponto de vista é sempre uma vista a partir de um ponto.
O ponto em que nós nos encontramos, a nossa forma de vermos as coisas, de vermos as situações, que é sempre parcial, é sempre datada, é sempre personalizada, é apenas isso. E, portanto, esse posicionamento de humildade para com os alunos é uma forma de promover que os alunos tendencialmente venham a ter na sua vida social, na sua vida profissional, um posicionamento com estas características de relativização. Porque é assim que nós conseguimos potenciar a tal alteridade, o tal estar no lugar do outro, colocar-nos no lugar do outro, como dizem os ingleses, calçarmos os sapatos do outro. Ok? Desde que não tenham chulé, obviamente. E é importante essa ressalva. Para além disso, valorizando a diversidade dos alunos. Reparem, nós dizemos que não mais uma vez porque é politicamente incorreto, mas aquela lógica maquinal da linha de montagem que eu vos apresentei há bocado, não é? Da fábrica da Ford Motor Company, ainda está muito no arquétipo do nosso pensamento. E, obviamente, é muito mais fácil ensinar aos alunos todos que são diversos como se fossem um só. A lógica de standardização, a lógica do one best way, a melhor maneira de fazer as coisas, é uma lógica que facilita muito a vida do professor. Era um espetáculo. Se os alunos, os 25 ou 30 alunos que estão dentro da sala de aula, tivessem todos o mesmo ritmo de aprendizagem, o mesmo tipo de personalidade, o mesmo nível de conhecimentos anteriores, isso facilitava enormemente a vida do professor. Só que a realidade não é essa. Nós podemos olhar para os nossos alunos numa lógica de desejabilidade, fazendo de conta que eles são, ou que eles correspondem ao arquétipo que nós temos na cabeça, àquilo que nós gostaríamos que eles fossem. Mas por muito que nós nos esforcemos nessa abordagem, eles nunca vão ser aquilo que nós imaginávamos ou que nós desejaríamos que eles fossem. Eles são o que são. E é com esse aluno real que nós temos de lidar e que, portanto, faz com que as nossas turmas sejam obviamente heterogéneas, muito diversas,